Fala, macho véi! E aí, tudo em riba? Vamos lá resolver as questões de matemática do vestibular da UES 2019.2. Mas antes, clique nesse botãozinho aí embaixo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, já deixa aquele joinha. Vem comigo! Questão 19. Se f e g são funções reais de variável real definida por f de x igual a seno ao quadrado de x e g de x igual a cosseno ao quadrado de x, então seus gráficos, construídos em um mesmo sistema de coordenadas cartesianas, se cruzam exatamente nos pontos cujas abscissas são qual dos itens. Aqui é um problema de função trigonométrica. Nós temos então uma função de seno e uma função de cosseno, ambas ao quadrado. A questão fala que essas duas funções, f de x e g de x, elas vão se cruzar em um determinado ponto. Neste caso, tanto o x quanto o y vão apresentar os mesmos valores, ou seja, para um determinado valor de x, neste ponto de interseção, vai haver então o mesmo valor para f de x e para g de x. Logo, isso me permite igualar essas duas funções. Eu posso dizer que f de x é igual a g de x nesses pontos de cruzamento dessas duas funções. No entanto, quem é a função f de x? A função f de x é seno ao quadrado de x. Então, eu vou trocar aqui o f de x pela sua estrutura, seno ao quadrado de x. Isso é igual a g de x, mas quem é o g de x? É o cosseno ao quadrado de x. Bem, se eu passar esse cosseno ao quadrado para o lado esquerdo da igualdade, nós vamos ter o seguinte: seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aqui, apesar de não aparecer, mas o número 1 existe, então quando esse cosseno passa para o outro lado, resta do lado direito apenas o número 1. Quem é o seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado? Seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado. Então, nós temos como resultado do lado esquerdo dessa igualdade a tangente ao quadrado de x. Isso vale 1. Neste caso aqui, nós teremos então que a tangente de x, ela vale 1. Ok, vamos deixar aqui essa informação guardada e vamos utilizar o círculo trigonométrico para nos ajudar a finalizar essa questão. Deixa eu colocar aqui para a gente. Muito bem, temos aqui o nosso círculo trigonométrico e essa reta azul é exatamente a reta que representa aqui a tangente desta circunferência, desse círculo trigonométrico. Ok, para qual ângulo nós temos então a tangente igual a 1? Você deve me dizer aí que esse ângulo é o de 45 graus, não é verdade? Ângulo de 45 graus tem tangente igual a 1. Então, eu posso projetar aqui um segmento de reta com uma inclinação de 45 graus. Mas será que é só esse ângulo? Não. Tem o ângulo também de 135 graus. Temos ainda outro ângulo. E temos ainda um quarto ângulo. Esse ângulo aqui é de 45 graus, ou ainda π sobre 4. Ok? Então, neste ângulo aqui, gente, neste ângulo π sobre 4, vai haver a interseção entre a função f de x e a função g de x. Por que que eu consigo perceber isso? Porque eu igualei aqui a função, né? E ao igualar a função, eu cheguei então na tangente.
Então, no ponto de tangência, no ângulo onde a tangente desse ângulo vai ser igual a 1, eu vou ter a interseção dessas duas funções. Mas como eu acabei de falar, não é apenas nesse ponto aqui, nesse ângulo π sobre 4, que vai acontecer essa tangência igual a 1. Tem também esse outro ângulo aqui, o 135, em radianos, ele corresponde a 3π sobre 4. Ainda assim, eu tenho mais dois outros ângulos. Se esse aqui é π sobre 4, notem que está aumentando, ó, de um ângulo para outro, está aumentando aqui π sobre 2, que corresponde a 90 graus. Então, do segundo ângulo para o terceiro ângulo, também vai aumentar 90 graus, ou seja, π sobre 2. Então, 3π sobre 4 mais π sobre 2 vai dar, então, 5π sobre 4. Se aumentar ainda mais metade, nós vamos ter aqui o quarto ângulo, que vai ser, então, 7π sobre 4. Se continuar aumentando, se eu aumentar mais π sobre 2 aqui, então eu vou passar a ter 9π sobre 4. E assim sucessivamente, dependendo da quantidade de voltas que for dada, então, nesse círculo, tá? Mas qual é a lógica da questão, então? Que nesses pontos aqui, que está denominado aqui, que está demarcado, π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4, nesses pontos vai haver a interseção entre a função f de x e a função g de x. Então, esses pontos, eles sempre são π sobre 4, somado com quanto? De um ângulo para outro, está sempre aumentando o quanto? Ele está sempre aumentando π sobre 2. Agora, esse aumento ele pode ser uma vez, se eu aumentar aqui só um ângulo. Ele pode ser duas vezes, se eu aumentar 180, né? Pode ser 3 vezes, pode ser 4 vezes, pode ser 5 vezes, 6 vezes. Ou seja, eu vou ter aqui um número natural multiplicando, então, essa parcela desta soma, que eu vou chamar, então, de K. Portanto, os pontos de encontro vai ocorrer sempre que o x, que é o ângulo, for igual a esta medição. X igual a π sobre 4 mais K vezes π sobre 2. Essa resposta, então, está no item C de casa. Item C. E aí, curtiu a resolução? Se tiver dúvidas, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar aquele like rocheda e aproveita para me seguir também no Instagram. Matemática Pai d'Égua. Até a próxima. Valeu!